Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 21 ovos de aves da fauna brasileira foram apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Tudo estava com 3 passageiros do Paraguai e 1 de Taiwan. Os homens foram presos em flagrante. Os ovos estavam no fundo falso de uma mochila adaptada com sensores, capazes de controlar a umidade e a temperatura do compartimento. Tem todo o mecanismo aqui de ventilação, aquecimento, né? Isso tudo por conta de que é feita a adaptação de toda a parte eletrônica, né? E inclusive com essas baterias, né, de carregador. Os ovos são de diferentes espécies, como papagaios, periquitos e araras, aves da fauna brasileira protegidas por lei. Os 3 paraguaios e o taiwanês foram presos e multados em R$105 mil cada. Segundo o IBAMA, os 4 passageiros chegaram separados e se encontraram na área de embarque. Policiais federais que trabalham disfarçados no aeroporto perceberam que eles entravam e saíam várias vezes do mesmo banheiro. Em um determinado momento, eles chegaram a trocar as bagagens. Foi neste instante que eles foram abordados pela polícia. Os homens detidos já eram monitorados pelo Departamento de Inteligência do IBAMA. Segundo as investigações, eles fazem parte de uma quadrilha de tráfico internacional de animais silvestres. Espécies, muitas vezes ameaçadas de extinção, que são retiradas das matas e enviadas para países da Ásia e da Europa. Esta foi a 4ª apreensão de ovos de animais silvestres este ano no Aeroporto Internacional de São Paulo. Em agosto, o Jornal da Record mostrou a apreensão de 24 ovos de arara. Alguns já estavam perto de eclodir. Eles fazem esse transporte justamente com ovos que já estão próximos à eclosão, porque é uma forma mais fácil e tranquila de transportar com viabilidade esses animais para que ocorra também o nascimento. Os ovos foram levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Guarulhos. As aves que sobreviverem vão ser tratadas e, se possível, devolvidas à natureza. Veja agora outras notícias desta sexta-feira. Revista íntima nos presídios será decidida em julgamento presencial pelos ministros do Supremo. Em São Paulo, o presidente Lula anuncia a linha de crédito para comerciantes prejudicados pelo apagão. Prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é alvo de ataque a tiros. Ataque, o prefeito baleado. Israel divulga imagens do disparo que atingiu o prédio onde estava o líder do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Em Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho recebe o primeiro voo oficial depois de 5 meses das inundações. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade para o estado de São Paulo, com possibilidade de vendaval e grande volume de chuva em pouco tempo. Para amenizar os estragos, como os registrados há uma semana, o Gabinete de Crise do governo paulista criou estratégias para prestar atendimento rapidamente. Céu nublado e chuva se tornaram uma preocupação maior em São Paulo, depois da tempestade que deixou 3 milhões de pessoas sem luz uma semana atrás. Diante de mapas meteorológicos, agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros se preparam para temporais que devem atingir o estado até domingo. Representantes de empresas de fornecimento de água e de energia também fazem parte do gabinete de crise, instalado na sede do governo paulista. Será possível saber em tempo real quais são as regiões mais afetadas pela chegada da frente fria. A chuva forte deve vir acompanhada de ventos de 60 km por hora. As informações são fundamentais para administrar as equipes nas ruas e dar resposta mais rápida à população. O trabalho é que todos consigam atender de forma simultânea no mesmo lugar, para diminuir o tempo de resposta e que eles possam otimizar o seu tempo para depois realizar outros atendimentos. A preocupação também é com a grande quantidade de chuva num curto período de tempo. O volume pode chegar a 250 milímetros em 24 horas
em cidades do interior. Na semana passada, a virada no tempo trouxe devastação. 7 pessoas morreram em decorrência de quedas de árvores e desabamentos. A Defesa Civil orienta a jamais buscar abrigo perto de postes, árvores e estruturas mal conservadas que podem ceder com o vendaval. É preciso ter cuidado também com descargas elétricas. Que elas se afastem de eletroeletrônicos, eletrodomésticos ali naquele momento e aguardem também passar, né, esse momento de chuva para que elas também não corram nenhum risco ali de nenhuma descarga elétrica ou algo nesse sentido. O Ministério Público encaminhou ao Tribunal de Contas da União um pedido de intervenção na Enel. Depois de uma semana, a Enel ainda não restabeleceu a energia elétrica de maneira integral em São Paulo. Agora, o Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União uma intervenção federal imediata no contrato de concessão. O documento, assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, diz que a situação já demonstra de sobra a necessidade de intervenção para assegurar a adequação na prestação do serviço. Na prática, o TCU não pode determinar intervenção federal porque o setor elétrico é gerido por lei específica. A medida cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas o tribunal pode determinar que a ANEEL investigue a concessionária, o que já foi determinado em abril pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Hoje, a agência informou que vai intimar a Enel em um processo que pode resultar no encerramento do contrato de concessão. O apagão em São Paulo, que já dura uma semana, causou quase 1 bilhão e 700 milhões de reais em prejuízos ao varejo e aos serviços da cidade, segundo dados da FEComércio. A Secretaria Nacional do Consumidor abriu nesta sexta-feira um processo administrativo para investigar a conduta da Enel. A direção da empresa também é investigada pela Controladoria Geral da União. Desde 2018, a Enel já foi multada pela ANEEL em mais de 320 milhões de reais por problemas na qualidade do fornecimento de energia e no atendimento ao consumidor. A empresa conseguiu suspender provisoriamente na Justiça as duas maiores, que somam mais de 261 milhões de reais. A Enel foi procurada, mas não retornou o nosso contato. Em São Paulo, o presidente Lula anunciou uma nova linha de crédito para micro e pequenos empreendedores que foram prejudicados pelo apagão na cidade. Lula participou ao lado do vice-presidente e de ministros de um evento do Sebrae para o lançamento de políticas de financiamento para o programa Acredita, voltado a micro e pequenos empreendedores. O que nós estamos fazendo aqui é apenas confirmando a ideia de que é preciso fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de poucos. O dinheiro para circular na mão de muitos, porque é isso que faz a economia funcionar. Durante o evento, o presidente anunciou uma linha de crédito para quem teve prejuízos com um apagão que afetou mais de 1 milhão de imóveis na região metropolitana de São Paulo na última semana. Ontem eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Após a fala do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que a linha de crédito no valor de 150 milhões de reais estará disponível apenas para micro e pequenas empresas da região metropolitana de São Paulo que foram prejudicadas pelo apagão. De acordo com o ministro, 380 mil empresas poderão ter acesso ao dinheiro. Além dessa linha de financiamento, repito, para quem foi comprovadamente afetado pelo apagão, nós estamos prorrogando por 2 meses quem já deve para o Pronamp, aqui da região metropolitana de São Paulo. E aí, sem necessidade de comprovação. O dinheiro vai estar disponível no início da próxima semana. O ministro não explicou quais são os critérios que comprovam que uma empresa foi prejudicada pelo apagão. Questionado sobre uma possível ajuda à população em geral afetada pelo apagão, Haddad disse que a responsabilidade é da distribuidora Enel. A concessionária tem que atender a residência, mas para a atividade econômica não tinha nenhuma linha de financiamento.
que nós estamos criando. Eleições 2024. A saúde foi o principal tema da campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha pela manhã em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo. O candidato respondeu a perguntas dos eleitores sobre as propostas dele e prometeu investimentos na área da saúde com um programa para reduzir a fila de consultas e exames. Boulos falou ainda sobre as medidas que pretende adotar no centro da capital paulista. Uma delas é transformar imóveis abandonados da região em moradia para a população que vive em áreas de risco da cidade. O candidato também disse que, se for eleito, vai promover encontros nas ruas para ouvir a população. Vamos fazer eventos como esse em todos os bairros da cidade de São Paulo, com o prefeito na rua. O prefeito não pode governar a cidade debaixo da mesa, de porta fechada. O prefeito tem que ter capacidade de escutar a população, humildade de escutar a população. E é isso que eu vou fazer. Ricardo Nunes, do MDB, fez uma visita a uma unidade da ACD, instituição que faz tratamento e reabilitação de pessoas com deficiência física. Cerca de 80% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. O candidato à reeleição conversou com pacientes e esteve no setor de produção de próteses, órteses e cadeiras de rodas. Ricardo Nunes falou sobre a parceria da Prefeitura com a instituição. Disse que, se for reeleito, vai ampliar o repasse de recursos do município para que o número de atendimentos possa aumentar. A gente ajudou aqui na construção do prédio, que vai ampliar aqui os espaços. A cirurgia de escoliose, que eram 5, hoje já são 8, a gente pretende passar para 12. O fornecimento das cadeiras de roda, que também são 68 cadeiras de roda por mês, que atende à demanda da Prefeitura. A Record e o Estadão promovem neste sábado, em São Paulo, o debate entre os candidatos à Prefeitura da maior cidade do país. Os dois veículos de comunicação, que são referência em jornalismo de credibilidade, trazem ao eleitor, Cris, mais informação na hora de votar. Dezenas de funcionários com o mesmo objetivo: deixar tudo pronto no estúdio para o debate de amanhã. Organizado pela Record, a emissora de televisão mais antiga em atividade, e pelo jornal O Estado de São Paulo, que circula desde 1875, o debate pretende levar aos eleitores da maior cidade do país as propostas dos dois candidatos mais votados no primeiro turno da eleição municipal. É uma oportunidade de conseguir o apoio dos eleitores que ainda não decidiram o voto. As regras foram acertadas com as campanhas de Ricardo Nunes e de Guilherme Boulos. O debate começa às 9 da noite. Com 2 horas de duração, será dividido em 3 blocos. Nos 2 primeiros, os candidatos se enfrentam em confronto direto. Quem pergunta tem 30 segundos. Quem responde, 2 minutos. A réplica, para quem perguntou, é de 1 minuto e meio. E a tréplica, para quem respondeu, é de 2 minutos. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes em cada bloco. Como aconteceu no debate do primeiro turno, nestes blocos os candidatos também vão responder a perguntas feitas por jornalistas. A novidade é que agora serão 4 profissionais que aqui desta bancada vão questionar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A âncora do Jornal da Record, Cristina Lemos, e o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gotino, pela Record. Os jornalistas Rosiane Kennedy e Marcelo Godoy, pelo Estadão. No último bloco, haverá 2 minutos para as considerações finais de cada candidato. Eduardo Ribeiro será o mediador. Eu entendo que a cidade precisa desse encontro. Está na hora desse encontro. Porque não só porque é aqui, em lugares como esse, que o eleitor consegue ver o candidato para fora da bolha da campanha e da propaganda política, mas também porque a cidade está precisando ser debatida. Tem gente que só quer votar ou só quer decidir o seu voto quando olha para a urna. E o que acontece aqui define voto. Caberá a ele repetir a disciplina nas discussões, o que fez o debate na Record ser considerado o mais propositivo do primeiro turno. Se algum candidato não comparecer, também será dele a tarefa de sabatinar o candidato presente. A polícia procura pelo atirador que baleou o prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. 6 tiros foram disparados contra o carro blindado em que estava José Aprígio. Estas imagens foram gravadas ainda dentro do carro, logo depois do atentado. Ataque nós, ataque, o prefeito é baleado. O
O prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, José Aprígio Silva, do Podemos, foi atingido no ombro. No veículo também estavam o motorista, um cinegrafista e um secretário municipal. O ataque foi às 3 da tarde, na principal avenida da cidade, que é o trecho urbano da rodovia Regis Bittencourt. O prefeito voltava de uma visita aos locais atingidos pela tempestade da semana passada. Segundo a equipe, um carro vermelho emparelhou com o veículo oficial e pelo menos 6 tiros foram disparados. O primeiro no pneu, outros 3 na lataria, um ao lado do retrovisor e este outro na janela do passageiro, que perfurou a blindagem e atingiu o Aprígio. Ao que tudo indica, foi um fuzil com uma arma de grosso calibre, então alguém que queria fazer alguma maldade realmente. O prefeito foi levado a uma unidade de pronto atendimento e de lá transferido para um hospital na zona sul de São Paulo. O estado de saúde é considerado estável. Aprígio disputa a reeleição. No primeiro turno, ele ficou atrás do candidato Engenheiro Daniel, do União Brasil. Nas redes sociais, o adversário desejou a recuperação do prefeito. O carro usado pelos atiradores foi encontrado incendiado a alguns quilômetros do local do atentado. Ainda hoje, novas imagens divulgadas por Israel mostram um disparo que atingiu o prédio onde estava o líder do Hamas, que foi morto. E veja também, quadrilha é presa por invadir Porto de Salvador para tentar enviar drogas para a Europa. Mais de 5 meses após a enchente de maio, o aeroporto de Porto Alegre é liberado para pousos e decolagens. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi reaberto hoje, mais de 5 meses depois de ser fechado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A retomada dos voos comerciais vai acontecer a partir de segunda-feira. No meio da manhã, o avião da Força Aérea Brasileira pousou na nova pista do aeroporto Salgado Filho. A aeronave trouxe os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Esse foi o primeiro pouso oficial desde que o aeroporto foi fechado por causa da enchente histórica de maio. Esse trabalho, ele só foi possível graças a essa grande união da escola entre a sociedade civil, as prefeituras, as empresas, mas principalmente nessa parceria que envolve o governo do Estado e o governo federal, que foi fundamental para que nós pudéssemos avançar. Na semana passada, aviões da FAB realizaram voos para conferir os equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem no aeroporto em Porto Alegre. Mais de 420 milhões de reais foram investidos pelo governo federal na reestruturação. O aeroporto Salgado Filho, o maior terminal da região sul, voltará a receber operações aéreas a partir da próxima segunda-feira. Neste primeiro momento, a capacidade será para 128 voos diários de rotas nacionais. De acordo com a concessionária responsável, a previsão é que a retomada integral ocorra até dezembro, quando a pista de pouso e decolagem será utilizada na totalidade, incluindo voos internacionais. A gente está priorizando o Salgado Filho, estamos trabalhando Caxias do Sul, nós estamos trabalhando outros aeroportos, como de Torres, para que a gente possa ter um olhar para a aviação regional aqui no estado, porque além do turismo de negócio, a gente tem um turismo de lazer, que é um ativo do estado do Rio Grande do Sul. Após mais de 100 dias de estiagem, o interior da região Nordeste voltou a registrar chuva. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa situação na região vai continuar? Sim, Cris. A chuva segue forte, especialmente no Piauí e no centro-oeste da Bahia. Boa noite para você. Oi, Clébio, boa noite. E boa noite para você de casa. A mesma circulação de ventos que causa chuva no Nordeste também traz temporais para as regiões Sudeste e Centro-Oeste neste sábado. Em São Paulo, Belo Horizonte e em Cuiabá, o dia começa nublado e com garoa.
À tarde, a chuva ganha intensidade e vira temporal. As temperaturas não sobem tanto e os termômetros marcam entre 20 e 29 graus. Entre as capitais do Sudeste, atenção Rio de Janeiro. Até segunda-feira pode chover o esperado para o mês inteiro. É alto o risco de alagamentos e deslizamentos. Hoje, vários estados registraram chuva. As imagens de satélite mostram que chove neste momento sobre todas as regiões do Brasil. Amanhã, além da circulação de ventos, uma nova frente fria avança, espalhando mais temporais sobre o interior do Brasil. Tem alerta para tempestades nessa área destacada. Além de alagamentos e deslizamentos de encostas, há chance de transbordamentos de rios e córregos. Sábado à tarde, em Florianópolis, faz 22 graus. Em Vitória, máxima de 30. Em Goiânia, 28. Em Natal, 29 e até 33 em Manaus. Tempo delivery. A Zilma é de Palestina do Pará. Bem-vinda, Zilma. Neste sábado, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam até 36 graus. No domingo, previsão de pancadas de chuva com tempo abafado, máximas em torno dos 35. Na segunda, pode chover a qualquer hora. O Márcio é de Capim, na Paraíba. Boa noite, Márcio. Poucas mudanças para você nos próximos dias. O sol predomina e as temperaturas sobem, sem nada de chuva. Faz até 32 graus. Mande seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Clébio. Obrigada, Lidia. Veja ainda hoje, estado de São Paulo tem aumento no número de mortes por acidentes de trânsito nos 8 primeiros meses deste ano. STF forma a maioria contra a revista íntima para entrada em presídios. Ministério Público do Rio afirma que funcionários do laboratório envolvidos nos transplantes de órgãos com HIV emitiram outros laudos errados, inclusive para crianças. Está chegando a hora de decidir quem vai ficar à frente da maior metrópole do Brasil. Amanhã, 9h, ao vivo. Debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eleições 2024. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para proibir a revista íntima durante as visitas nos presídios. Mas o ministro Alexandre de Moraes pediu um destaque e a votação terá que ser retomada em plenário. Hoje, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, o ministro Edson Fachin, e formou maioria para considerar que as revistas íntimas em visitantes de presídios são ilegais. Zanin sugeriu que sejam permitidas revistas superficiais, mas desde que não sejam vexatórias, até que o sistema penitenciário instale equipamentos de segurança, como scanners corporais e detectores de metais. O julgamento foi suspenso por um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o tema vai para análise do plenário físico, onde os ministros vão debater de forma mais detalhada. Na prática, os votos dados no plenário virtual perdem a validade e o julgamento recomeça do zero. Não há data para a retomada do julgamento. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, 46% dos presídios do país têm algum tipo de equipamento para revistas pessoais. No procedimento de revista íntima, o visitante precisa ficar parcialmente ou totalmente nu para que os policiais penais verifiquem, por exemplo, se a pessoa não está entrando com itens proibidos, como droga, celular ou armas. O resultado do julgamento vai servir de referência para todas as ações sobre o assunto. O ambiente prisional é um ambiente de segurança, né? É um ambiente altamente monitorado. Então, nesse dia em que há as visitas, ocorre a busca normal, né, nos familiares. E quando eles vão embora, nada impede que os próprios agentes penitenciários façam essas revistas, essas buscas nos presos, verificar se aqueles não estão de posse de algum objeto ilícito ou uma droga. Destaque internacional: o presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que não virá ao encontro do G20, grupo das maiores economias mundiais, marcado para novembro, no Rio de Janeiro.
Durante a entrevista coletiva na Rússia, Putin disse que não virá para não tirar o foco da atenção no encontro. Putin tem um pedido de prisão decretado pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra cometidos durante a invasão à Ucrânia. Достаточно подписать межправсоглашение, и все, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. И я понимаю, у меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я там специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там, даже если исключить этот МУС, ну, это разговоры будут только об этом. O pai do ex-integrante da banda One Direction está na Argentina para reconhecer o corpo do filho. Geoff Payne chegou em uma van ao necrotério da capital, Buenos Aires. Ele foi agilizar a liberação do corpo do filho, Liam Payne, que permanece no local até a conclusão dos exames toxicológicos. O pai também esteve no hotel para retirar os pertences do filho. Hoje, a namorada do cantor se pronunciou pela primeira vez. Kate Cassidy agradeceu as mensagens de carinho dos fãs e disse que o seu amor por Liam será para sempre. Desde quarta-feira, fãs fazem vigília em frente ao hotel onde o cantor morreu. Mais de 4.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito em São Paulo entre janeiro e agosto. O estado ainda está longe de alcançar a meta de redução nas mortes até 2030, estabelecida, Cris, pela Secretaria Nacional de Trânsito. Repare neste homem que está no canteiro central da avenida. Ele não percebe a aproximação do carro em alta velocidade. Tenta atravessar e é atingido em cheio. O motorista fugiu sem prestar socorro. Adenilson Barbosa, de 51 anos, morreu no local. A mulher lembra que ele havia acabado de sair do trabalho e tinha ligado para ela pouco antes do acidente. Ele tentou desviar, mas daí não... Quando foi ver, o carro já estava em cima, o carro foi arrastando o corpo. A gente sente muito, né? Os filhos, né? Também, né? Porque era um trabalhador, né? Apesar da câmera de segurança ter flagrado o acidente em Suzano, na Grande São Paulo, o motorista ainda não foi identificado. Adenilson deixou 4 filhos. Não prestou nenhum socorro, né? Que eu acho que era tipo uma obrigação, né? Para quem tem habilitação, né? Mais de 4.000 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, entre janeiro e agosto. Alta superior a 22%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento preocupa os especialistas, já que os números estão muito acima do esperado. Um Plano Nacional de Redução de Mortes foi criado para que os estados brasileiros reduzam as estatísticas. São Paulo, por exemplo, está longe de alcançar os índices considerados aceitáveis. A meta para o estado é chegar a 2030 com 5,68% de óbitos a cada 100 mil habitantes. Atualmente, o índice está a 14,10%, quase 3 vezes mais. 75% dos acidentes que nós temos no trânsito no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, é causado pelo fator humano. Se não tiver a efetividade do governo realmente num trabalho intensivo na prevenção e educação do trânsito, eu não acredito que a gente consiga alcançar essa meta. O Detran de São Paulo afirma que desde o ano passado tem ampliado as ações de conscientização sobre segurança do trânsito e que aumentou as fiscalizações no combate à direção perigosa. No Rio de Janeiro, o laboratório que emitiu laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para 6 pacientes teria fraudado outros exames, inclusive de crianças. Mensagens obtidas pelo Jornal da Record mostram que os funcionários souberam com antecedência de uma fiscalização da vigilância sanitária no estado. A inspeção foi realizada em uma sala do laboratório que funcionava neste Instituto de Cardiologia, na zona sul do Rio. Mensagens mostram que os funcionários tiveram tempo para se preparar. Podem colocar a unidade de cabeça para baixo, vista grossa em tudo.
As mensagens foram enviadas pela farmacêutica Ariel Santos, que foi ouvida ontem pela polícia. Em depoimento, Ariel foi questionada se ajudou a preparar a unidade para receber a fiscalização da vigilância sanitária. Ela respondeu que sim, sendo de forma remota. A farmacêutica disse não saber quem passou a informação sobre a fiscalização, já que a ordem teria partido da direção do laboratório. Ainda assim, o relatório de inspeção da vigilância sanitária apontou 39 irregularidades, como amostras de sangue sem identificação adequada e uso de refrigeradores domésticos para armazenar kits sorológicos e outros insumos. A Justiça do Rio prorrogou a prisão temporária de 4 investigados no caso dos órgãos com HIV que infectaram 6 pacientes transplantados. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, que ressaltou não ter sido um episódio isolado. No documento, a promotoria cita que os investigados já emitiram dezenas de resultados com falso positivo e falso negativo para HIV, inclusive em exames de crianças, respondendo a inúmeras ações indenizatórias. Em outra conversa que a polícia teve acesso, funcionários falam sobre a manipulação de resultados dos exames. Um dos sócios diz: "Vou dar uma aumentadinha no LDL, a taxa de colesterol, que está muito baixo." A funcionária responde: "Eu reparei, mas diluímos a amostra porque antes estava dando colesterol negativo." O nome de Jaqueline Iris Bacelar de Assis aparecia em diversos laudos. Ela disse à polícia que nunca assinou qualquer documento e culpou o setor de informática do laboratório pela fraude. O laboratório informou que os erros no diagnóstico de HIV ocorreram por falha humana e que não vai comentar sobre outros casos arquivados ou em tramitação na Justiça. A Secretaria de Saúde do Rio, responsável pelo Instituto de Cardiologia, afirmou que uma sindicância foi aberta e avalia o caso. O Brasil precisa formar mais de 630 mil profissionais de tecnologia da informação até 2027, para conseguir atender às projeções de crescimento da indústria. O setor é um dos que mais recebem investimento no país. No ano passado, foram 285 bilhões de reais. Nicole tem 19 anos. Está perto de se formar no curso de Tecnologia de Jogos Digitais e já tem emprego garantido. Até agora não caiu a ficha, mas eu estou muito feliz e vai dar tudo certo. Uma projeção da Confederação Nacional da Indústria aponta que o país precisa qualificar mais de 636 mil profissionais na área da tecnologia da informação até 2027. Esse mercado cresceu quase 7% entre abril e junho em comparação com o trimestre anterior. Houve investimentos de mais de 285 bilhões de reais. Os investimentos no setor fizeram o Brasil voltar a ficar entre as 10 maiores potências globais do mercado de tecnologia da informação. Algumas funções de liderança oferecem salários de mais de 50 mil reais, mas, segundo a pesquisa, ainda falta mão de obra qualificada para acompanhar essa transformação. Mesmo na área onde eu ministro aulas, que seria desenvolvimento para aplicativos, por exemplo, um sênior ganha mais de 20 mil reais. E por que isso? Porque a demanda é maior do que a oferta. Os profissionais que se capacitarem terão mais chances. Porque tem algumas tecnologias, por exemplo, como a inteligência artificial, que ela se aplica a qualquer indústria. Então, os profissionais que se capacitarem para atuar como analistas, desenvolvedores e especialistas em inteligência artificial terão vagas de trabalho em inúmeros setores. Guilherme tem 22 anos e vem surfando nessa onda. Ele está no último período do curso de Sistemas da Informação. É funcionário de uma empresa americana e já vai encarar o segundo trabalho. Esses 2 empregos agora, como pleno, foi realmente uma surpresa. No mundo de tecnologia, só depende de você. Veja a seguir, Hamas anuncia que vai manter reféns israelenses após morte de líder do grupo. Uma força-tarefa para tentar salvar o peixe-boi na Amazônia, um animal em risco de extinção. No próximo bloco.
7 suspeitos foram presos na Bahia ao tentar enviar mais de meia tonelada de cocaína para a Europa. Eles foram flagrados no terminal de cargas do Porto de Salvador, escondidos no fundo falso de um caminhão. Segundo as investigações, os suspeitos romperam o lacre de um container e colocaram mais de 500 quilos de cocaína numa carga que seguiria para a Espanha. Os homens foram presos em flagrante, incluindo o motorista do caminhão. A Justiça de São Paulo arquivou o inquérito que investigava a morte do cão Joca. O Golden Retriever de 5 anos morreu em abril, depois de ser enviado em voo para Fortaleza, quando deveria seguir para Sinop, em Mato Grosso. Segundo o juiz Gilberto Azevedo de Moraes, não há elementos suficientes para uma denúncia de maus tratos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. Os advogados do tutor do animal têm 30 dias para recorrer. Eleição americana. Nos Estados Unidos, as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris se encontram no Michigan. Hoje, mais 3 estados começaram a votação antecipada para presidente. No Havaí, na Louisiana e no estado de Washington, já é possível escolher o próximo presidente. Todos os estados americanos permitem ao eleitor votar pelos correios. Cada região possui regras e datas específicas e algumas chegam a exigir justificativa. Quem quiser votar dessa forma, basta solicitar uma cédula, preencher e colocar em caixas como esta. Aqui na capital Washington, existem 50 pontos de coleta espalhados pela cidade. Este eleitor disse que sempre deposita o voto na caixa de correio porque é mais fácil para ele. Easier for me. O republicano Donald Trump está no Michigan para um comício. Na chegada a Detroit, ele rebateu a declaração de Kamala Harris de que estaria exausto. O republicano afirmou que está animado e que passou em todos os exames de saúde. Aos jornalistas, Trump criticou a adversária por quebrar a tradição e ser a primeira candidata em 40 anos a faltar no jantar beneficente de ontem em Nova York. A candidata democrata também discursa no estado do Michigan. Quem mostra é o repórter José Luiz Filho. Kamala Harris está pela segunda vez nesta semana no Michigan. Hoje, a vice-presidente disse que Trump tem recusado entrevistas por questões de saúde e, por isso, não pode ser eleito para o trabalho mais difícil do mundo. Ontem, durante evento em Wisconsin, Kamala foi interrompida por manifestantes republicanos. A democrata respondeu com ironia. Vocês estão no comício errado, não? Eu acho que vocês queriam ir ao menor, no final da rua, em referência aos eventos de Trump, que, segundo os democratas, atraem menos público. Para testar a capacidade das redes sociais de combater a desinformação, uma ONG fez 8 publicações patrocinadas com notícias falsas sobre a eleição americana em plataformas digitais. O TikTok aceitou 4 posts e o Facebook 1. O que reforça as dúvidas em relação à influência das mídias digitais no resultado das eleições. O grupo terrorista Hamas anunciou hoje que vai manter os reféns sequestrados durante os ataques de 7 de outubro, mesmo depois da morte do líder da organização. O exército israelense divulgou novas imagens que mostram o momento em que um tanque atira contra o prédio onde estava Yahya Sinwar. O guarda-costas dele também foi morto. As Forças Armadas revelaram que houve uma troca de tiros no local antes do tanque disparar. Um dia após o anúncio de que Yahya Sinwar foi morto na faixa de Gaza, o Hamas confirmou a morte do chefe do grupo terrorista e acrescentou que não libertará os reféns até que Israel pare com a guerra, retire as tropas do território e liberte os palestinos presos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência com outras autoridades do país. O objetivo agora é evitar que o grupo terrorista se vingue de Israel matando reféns. Mais de 100 ainda estão em poder dos sequestradores. Com a resistência do Hamas, Israel planeja negociar diretamente com facções do grupo terrorista que mantém reféns em cativeiro no território palestino. Durante uma visita à Alemanha, o presidente americano Joe Biden afirmou que existe um caminho para a paz no Oriente Médio, mas que a negociação na faixa de Gaza é mais complicada. Hoje, 2 terroristas atiraram contra forças israelenses depois de cruzarem a fronteira entre Jordânia e Israel, no sul do Mar Morto.
De acordo com o Exército, os autores do ataque foram mortos e 2 militares ficaram feridos. Nesta sexta-feira, ao menos 75 foguetes foram lançados pelo Hezbollah contra o norte de Israel e 2 drones foram interceptados. Em resposta, o exército israelense bombardeou estruturas no sul do Líbano, onde o Hezbollah guardava armas. A partir da próxima terça-feira, a Record Manaus vai mudar para o canal 15.1. Se você está na região, ressintonize e continue acompanhando a programação, que é a sua cara. No estado do Amazonas, a maior seca em 120 anos põe em risco os animais já ameaçados de extinção, como os botos e os peixes-boi. Mas projetos ambientais vêm salvando a vida desses mamíferos. Uma floresta que se estende por 9 países, abastecida por mais de 1.700 rios, que formam a maior bacia hidrográfica do mundo. Parece o cenário perfeito para a preservação da natureza, mas não é de hoje que muitos perigos invadem a Amazônia e ameaçam seus habitantes, como botos e peixes-boi. A pesca e a caça ilegais aumentam no período de estiagem. O ambiente, que era muito vasto, se torna extremamente reduzido. Então, no ambiente reduzido, o animal fica muito, mas muito vulnerável a ser morto. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, criado há mais de 70 anos, com sede em Manaus, é uma referência em pesquisa, conservação e readaptação de mamíferos aquáticos ameaçados de extinção, como os peixes-boi. Depois de resgatados, os animais são catalogados e trazidos para esses imensos tanques, onde recebem todos os cuidados necessários. Desde que o laboratório de mamíferos aquáticos foi criado, mais de 300 peixes-boi já passaram por aqui. A maioria, filhotes como esse. Muitos chegaram tão debilitados que não resistiram. O projeto de reinserção desses animais ao habitat natural só começou de fato há 6 anos. Mesmo assim, um trabalho lento e desafiador, porque a prioridade dos pesquisadores é a sobrevivência do animal, aqui ou na natureza. A gente está tentando, assim, diminuir o estresse de um animal pego diretamente aqui, solto, sem qualquer processo no ambiente natural. Em Novairão, a 200 quilômetros de Manaus, o trabalho de Marisa é voltado para os botos. Tudo começou ainda na infância, quando ela vivia em um flutuante e os animais faziam companhia nos mergulhos pelo Rio Negro. Eu tenho a melhor amizade do mundo, que eu cresci com um boto, é o meu melhor amigo, nunca me traiu, nunca me enganou, nunca mentiu, só me deu amor. Uma convivência tão estreita que Marisa conhece cada um pelo nome. Essa aqui é a Priscila, o rostinho dela é mais afilado. A amizade foi atraindo novas companhias e turistas. Marisa cresceu e sua vontade em ajudar a preservar os botos também, transformando o hábito num projeto que segue normas de preservação. Olha aqui, a proximidade deles. Só que, claro, para manter tudo isso, foi preciso implementar muitas regras, inclusive a quantidade de comida aos animais. Cada um dos botos come, em média, por dia, cerca de 8 quilos de peixe, mas aqui mesmo eles só podem ter 2 quilos. O resto vão ter que procurar. Hoje, o flutuante da Marisa recebe turistas do mundo inteiro. I'm really impressive already. Um jeito de trocar lendas por informação e fazer com que a proximidade com os humanos não seja uma ameaça. Você quer riqueza, Clébio? Demais. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E amanhã, 20h30, tem mais Jornal da Record. E que agora, com a novela Força de Mulher e logo depois de A Fazenda, tem Acumuladores. É imperdível. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite, até amanhã.